O que há dentro do Titanic? O naufrágio que abalou o mundo continua sendo um mistério fascinante, mas hoje vamos desvendar alguns segredos surpreendentes que ainda estão guardados nas ruínas do oceano. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da tragédia mais icônica da história da navegação. O Titanic é um dos navios mais famosos da história, conhecido por seu trágico naufrágio em 1912. Desde então, o navio se tornou um ícone cultural e é objeto de muita curiosidade. Muitas pessoas se perguntam o que há dentro do Titanic, então neste artigo, exploramos o que se sabe sobre o que permanece dentro do navio naufragado. História do Titanic. O Titanic foi um navio de passageiros de luxo construído pela White Star Line, que foi projetado para ser o maior e mais luxuoso navio de sua época. O navio partiu de Southampton, Inglaterra, em 10 de abril de 1912, em sua viagem inaugural para Nova York, nos Estados Unidos. Infelizmente, na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg e afundou no Oceano Atlântico, matando mais de 1.500 pessoas. O naufrágio do Titanic é considerado um dos piores desastres marítimos da história. Exploração do Titanic. O naufrágio do Titanic desconhecido por mais de 70 anos, até que o oceanógrafo francês Jacques Cousteau descobriu os destroços do navio em 1985. Desde então, houve várias expedições ao local do naufrágio, e muito se descobriu sobre o que permanece dentro do Titanic. O Titanic está localizado a uma profundidade de cerca de 3.800 metros no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá. A água nessa profundidade é muito fria e escura, e há pouca vida marinha ao redor do naufrágio. O que há dentro do Titanic? Muitas coisas permanecem dentro do Titanic, e essas descobertas ajudaram a lançar luz sobre a vida a bordo do navio de luxo. Aqui estão algumas das coisas que foram encontradas dentro do Titanic. Restos de navio. Os destroços do Titanic ainda estão em grande parte intactos, apesar de terem passado mais de um século no fundo do oceano. Os demais incluem a seção traseira e traseira do navio, bem como as áreas de carga e passageiros. Artefatos pessoais. Entre os destroços, foram encontrados muitos objetos pessoais pertencentes aos passageiros e à tripulação do Titanic. Isso inclui bagagem, joias, dinheiro, cartões postais, documentos pessoais e outros objetos pessoais. Restos humanos. Infelizmente, também foram encontrados outros humanos dentro do Titanic. É importante lembrar que essas são pessoas que perderam a vida em um desastre trágico, e seu descanso final deve ser apreciado. Móveis e decorações. Muitos dos móveis e decorações do Titanic foram preservados no naufrágio. Isso inclui poltronas, mesas, candelabros e outras peças de móveis. Equipamento de navegação. O equipamento de navegação do Titanic ainda está presente em grande parte no naufrágio. Isso inclui bússolas, sextantes e outros instrumentos de navegação que foram usados para navegar o navio na noite do naufrágio. Partes da estrutura do navio. Partes da estrutura do Titanic, como os cascos e a superestrutura, ainda estão presentes no naufrágio. Ainda é possível ver as enormes hélices do navio, bem como as escotilhas de comida. Vestígios de comida e bebida foram encontrados dentro do Titanic, incluindo garrafas de champanhe e restos de comida. Esses achados ajudaram a entender melhor o que foi servido aos passageiros durante a viagem. Documentação do navio. Também foram encontrados documentos importantes do Titanic, como listas de passageiros, planos de construção e documentos de registro. Esses achados ajudaram a completar a história do navio e entender melhor seu papel na história da navegação. Preservando o Titanic. A preservação do Titanic é um assunto controverso. Muitas pessoas argumentam que o naufrágio deve ser deixado intocado e que a recuperação de salvas ou restos humanos seria uma violação que perdeu a vida no desastre. Outros argumentam que é importante estudar o Titanic para entender melhor a história da navegação e para homenagear aqueles que perderam a vida. A recuperação de ruínas também pode ajudar a preservar e proteger os caçadores de tesouros e a pilhagem. Atualmente, há leis internacionais que regem a exploração do Titanic e a recuperação de capturas do naufrágio. Essas leis devem ser tratadas com cuidado e respeito. Conclusão. O naufrágio do Titanic permanece como um dos eventos mais trágicos da história da navegação. O que permanecer dentro do Titanic é um testemunho daqueles que perderam a vida naquele desastre, bem como um terapeuta da beleza e da vida humana. Embora a preservação do naufrágio continue sendo um assunto polêmico, é importante lembrar que qualquer exploração do Titanic deve ser realizada de forma respeitosa e responsável. Somente assim podemos continuar a aprender sobre a história do navio e honrar aqueles que perderam a vida.
Agora que você descobriu um pouco mais sobre o que há dentro do Titanic, que tal se juntar a nós em nossa jornada para explorar outros mistérios incríveis da história? Inscreva-se em nosso canal e torne-se parte de nossa comunidade apaixonada por desvendar os segredos mais fascinantes do mundo. Juntos, vamos explorar o inexplorado.